gente terminou, nós terminamos o capítulo 33 semana passada, capítulo 33 de Êxodo, e hoje a gente vai começar o capítulo 34. No capítulo 34, versículo 1, o Senhor fala para Moisés, para ele lavrar 2 tábuas de pedra, para ele fazer como eram as primeiras tábuas. As primeiras tábuas, Moisés não levou lá para cima, não subiu um monte com elas, né? Chegou lá, Deus tinha preparado aquelas tábuas de pedra, Deus escreveu naquelas tábuas de pedra, e agora Deus fala para ele levar as tábuas de pedra, que vai ser, ele vai escrever nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras. Então, Deus está falando a ele, eu vou escrever, né, nelas, como nas primeiras. Então, o versículo 1 diz, o Senhor disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Deus está lembrando a Moisés que ele despedaçou ali, o seu ímpeto, né, na sua braveza com o povo, ele despedaçou aquelas primeiras tábuas. E a gente tem que lembrar aqui que Moisés era esse homem que ficava bravo, né? Porque ele ficou bravo com o povo. O povo tinha se rebelado contra Deus, ele quebrou essas tábuas que Deus havia escrito, que Deus havia dado. Depois, mais para frente, a gente vai ver que lá quando Deus fala com ele, fala com a rocha. E o povo estava tão assim na orelha dele, que em vez de ele obedecer Deus e falar com a rocha, Deus, na primeira vez, havia falado para ele bater na rocha. Dessa vez, ele não prestou atenção naquilo que Deus estava falando, né? Deus falou para ele, fala com a rocha, e ele estava irado. Ele foi e bateu na rocha. E por causa disso, ele perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Então, agora, a gente vê que Moisés, às vezes, ele agia, né, movido pelos seus sentimentos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a gente for se deixar levar pela ira, a gente pode fazer coisas que depois a gente vai se arrepender. Vai ter um preço. Então, Deus fala para ele, amanhã cedo você esteja pronto para subir ao Sinai e se apresentar diante de mim no topo do monte. De novo, Deus fala para ele no versículo 3, ninguém deve te acompanhar. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximos ao monte. Então, isso era para quê? Para reverência. Deus tinha essas leis, assim, que era para mostrar ao povo que ele era um Deus santo, né? Então, que o povo tinha que ter reverência. O homem pecador não pode se aproximar do Deus santo. Somente com a vinda de Jesus é que a gente vai ter livre acesso a Deus. Então, lá com Moisés, o homem não tinha acesso a Deus. O único que Deus fala ali é o Moisés, que é o intermediador, e depois que Moisés morrer, vai ser o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote entrará na presença de Deus e será só uma vez por ano. Até aqui, Moisés entra na presença de Deus a todo momento, em todo instante. Moisés não era um sumo sacerdote. Quando Moisés morre, o sumo sacerdote só vai entrar na presença de Deus uma vez por ano, no dia da expiação. Então, aí Moisés, no versículo 4, corta as 2 tábuas de pedra. Tábua porque a gente está acostumado a pensar em tábua de madeira. Quando a gente diz tábua, para a gente parece que é de madeira, né? Mas não, tábua era esse recorte por exemplo, a tábua pode ser de pedra, de mármore, a gente fala pedra, né? Uma pedra de mármore, uma pedra de granito, uma pedra, né? É um quadrado feito lá para lavrado, né? Então, era uma pedra lavrada, uma pedra preparada. Quando ele fala tábua, é essa pedra preparada para se escrever nela. Porque para a gente, hoje, a gente falando tábua, a gente só
Toda vez que falar tábua, não precisa dizer do que é, porque a gente vai entender que é madeira. Mas nesse caso aqui, não. É uma pedra lavrada, uma pedra trabalhada. Então, Moisés trabalhou aí essa pedra, preparou ela e subiu ao monte, levando essas duas pedras, que não eram leves. Não eram leves, não. Era uma coisa pesada. Aí o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés. E ali anunciou o seu nome, Iavé. Na versão, várias versões trazem Javé, né? Eu já falei anteriormente, a versão Jeová não encontra fundamento, porque quando a gente vai para o hebraico, não dá para fazer essa pronúncia, Ieová. Nós precisaríamos de dois vaves, por exemplo, para fazer o som de O e o som de V. Não dá. Então, a pronúncia ou Ieoa, Ieoa, ou Iavé, né? Porque aí o Vav faz o som de V, Iavé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, Iavé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. E como a gente tem experimentado isso, né? Deus se mostrou lá com aquele povo, exercendo misericórdia, tirando eles da servidão, da escravidão, né? Daquela vida de escravo, vida de não se pertencer, não poder decidir sobre sua própria vida, né? Sobre o seu próprio trabalho, sobre o que fazer. Mas Deus tirou eles daquela vida com amor, mostrou a eles, mostrou-se presente a eles, mostrou-se fiel a eles, enquanto tirou eles do Egito e cuidou deles no deserto, trazendo comida para eles, debaixo, assim, no deserto, um local inóspito, um local que não se habita, né? Deus tornou o deserto um local habitável para aquele povo. Deus levava eles a fontes de mananciais, fontes que estavam escondidas, né? Porque não aparecia quando Moisés bate na rocha, aquele flui águas vivas ali daquela rocha, né? Depois, mais para frente, novamente. Então, Deus tinha mananciais para eles no deserto. E Deus alimentou eles naquele deserto. E os calçados deles, durante todo o tempo em que eles ficaram no deserto, os calçados e as roupas não se estragaram. Olha só os milagres que Deus realizou com esse povo ali no deserto. Manifestando o seu poder, sua graça, sua fidelidade, seu amor. E hoje nós muito mais, né? Muito mais hoje temos livre acesso à presença de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Graças a Deus. Hoje experimentamos o amor, a fidelidade e o cuidado de Deus. Podemos entrar em sua presença a qualquer momento e nos derramar e colocar as nossas necessidades e ver que ele age, ver que ele responde. Como é bom, né? Como é bom a gente ver essas respostas do Senhor. Como alegra o nosso coração quando Deus entra com a providência, com o milagre, com a cura. Como é bom, como a gente vê o cuidado dele com as nossas vidas e o nosso coração se alegra. Glória a Deus. Então, lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. A gente já conversou sobre isso, né? Depois Deus fala, a alma que pecar, esta morrerá. Não tem mais essa de
Deus vai descontar o pecado dos pais nos filhos somente se os filhos permanecerem nos pecados dos pais. Aí ele não vai, o pai pode ter sido bom, mas se o filho é mau, o filho vai sofrer as consequências. E o pai pode ter sido mau, mas se o filho é bom, ele também vai colher as consequências do seu relacionamento com Deus. Então, a fidelidade de Deus, por exemplo, Deus, quando ele fala até a terceira e quarta geração também, quando vem o rei Davi lá e começa a reinar, e Deus faz uma aliança com Davi também. Por amor de Davi, Deus não destruía totalmente aquele reino. Deus permitia que aquele rei mau sucumbisse, mas depois, quando se levantava um rei bom, Deus trazia todas as suas misericórdias novamente sobre a nação. Então, no mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes a nossa iniquidade. Olha ele como intercessor aí, se colocando junto, né? Porque, embora ele não tivesse pecado, ele fala, perdoa a nossa iniquidade. Ele se reconhece como pecador, né? Ele toma para si, como parte daquele povo, ele toma para si. Nós, como nação brasileira, fala, Deus, perdoa-nos, porque nós nos voltamos contra o Senhor, nós viramos as nossas costas para o Senhor. Eu estou me colocando como brasileira. Então, ele estava se colocando ali como povo, colocando as necessidades do povo, a necessidade de perdão mesmo e de misericórdia. Então, é a gente vestir a camisa, né? Moisés vestiu a camisa. Moisés, ele intercedia mesmo pelo povo, a ponto de falar, se o Senhor não for com esse povo, me risca. Eu quero o Senhor junto com a gente, né? Não adianta querer fazer aliança só comigo, é o povo junto, o povo é o seu povo e é o meu povo. Aí, ele fala, peço-te que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu peço que perdoes a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos como tua propriedade especial. Sabe aquele negócio de orar à vontade de Deus? Né? Porque Deus já tinha falado que o povo, ele escolheu Abraão, ele escolheu a descendência de Abraão, ele tirou aquele povo de lá, né, do Egito, da escravidão. Mas, então, é orar aquilo que a gente sabe que Deus quer. Deus não quer que as pessoas sejam salvas. Então, vamos orar para que as pessoas sejam salvas, para que os projetos de Satanás sejam frustrados, né? Que as pessoas venham se render. Então, nós precisamos orar. Eu chamo isso de orar a palavra. Orar a palavra, isso mesmo. Orar a vontade de Deus. Quando Mateus, Jesus lá no Sermão do Monte, ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Né? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, que nenhum se perca, né? Então, a gente não pode se alegrar de jeito nenhum quando alguém se perde, quando alguém, por pior que seja, né, é um pecador terrível, né, a gente não pode se alegrar, porque Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então, a gente teria que orar por todas as pessoas, todos, por pior que seja. E também, né, Jesus diz para a gente orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Então, às vezes o que a gente quer é que o nosso inimigo, ou aquele que nos persegue, morra, desapareça. Né? Mas Jesus fala, orem por eles, porque se os nossos inimigos estiverem bem, né, eles não vão nos importunar. Então, orar para que eles estejam bem. Aqui. O Senhor respondeu, no versículo 10, faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo.
Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. Como se ele já não tivesse feito, né? Como se ele, desde que tirou aquele povo do Egito, não tivesse manifestado ações que ninguém tinha visto, né? E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Tanto é que quando o povo atravessa a terra e começa a andar ali pelo deserto, a caminho da terra prometida, os povos ali, diz que o coração deles se derretem, porque eles tinham visto a mão forte do Senhor agindo a favor de Israel. Aí eles falam, quem é que vai poder resistir? Olha o que ele fez ao Egito. Então, observe com atenção, porém, tudo o que eu te ordeno. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os moradores da terra, né? Eu irei à frente desse povo e vou tirando os moradores da terra. Tenha muito cuidado, olha só, para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Olha só que terrível, né? Deus está falando, não faça aliança. Não faça aliança com o inimigo. Não faça aliança com o inimigo, porque isso vai ser laço para você. Uma das primeiras coisas que eles fazem quando eles entram na terra, eles assinam uma aliança. Ali quando os amorreus, eu acho que os amorreus, eles vão se disfarçam, eles fazem como se eles estivessem vindo de uma terra muito longe, pegam pães velhos, roupas velhas, calçados velhos, se vestem como se tivessem vindo de muito longe, e vêm e falam para eles, olha, nós temos visto que o Senhor é poderoso, que o Senhor está no meio de vocês, né? E nós somos de uma terra muito longe, e queremos fazer aliança com vocês. Então, eles estavam enganando, porque eles sabiam que Deus era poderoso e que eles iriam ser destruídos. Então, eles usaram de astúcia. Como o povo de Israel não foi perguntar para o Senhor se eles podiam fazer aliança com aquele povo, eles foram na confiança e fizeram aliança. Dali a pouquinho, eles veem que aquele povo que eles tinham feito aliança era povo morador da terra mesmo. E aí, eles não podiam desfazer, não podiam quebrar a palavra, porque o próprio Deus ficaria contra eles se eles quebrassem a palavra. Então, Deus fala, não façam aliança, porque vai ser laço para vocês. Vocês vão cair numa armadilha. Em vez disso, destruam os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a Deus Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Então, Deus, a Bíblia fala que ele é um Deus zeloso, que ele é um Deus ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é exclusivista. É por isso que os povos não gostam, né? Muitas pessoas não gostam dos cristãos, porque Deus é exclusivista. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Né? Eu já falei sobre a psicologia, né? Dentre os psicólogos, eles aceitam várias religiões. Aceitam o esoterismo, aceitam o espiritismo, tem consultórios que se vai que está até cheirando incenso. Mas falou que é cristão, o povo já torce o nariz. Por quê? Porque cristão não serve a dois senhores. O cristão mesmo, ele só serve a Deus. E Deus é um Deus exclusivista. Né? Ou você é dele, ou você não é dele. Então, não faça tratado algum com povos que vivem na terra, no culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Ó, o Senhor dando aí, né, a previsão para eles.
Então, vocês não aceitem, não façam alianças com esse povo, porque eles vão seduzir vocês. Olha só, depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam, adorando seus deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa. Aí Deus vai falar das festas, né? Que é para os israelitas celebrarem. Não é para eles participarem das festas dos povos daquela terra, dos deuses daquela terra, não era para eles se prostituírem, mas era para eles celebrarem festa ao Senhor. Há festas dos pães ázimos. Aí Deus vai dar as orientações para eles celebrarem as festas anualmente, né? Como eles deveriam fazer. O resgate, Deus fala, todo primogênito é meu, todo primogênito, todo o que abre a madre é meu, tanto dos animais quanto dos homens. Então, por todo primogênito, como todo primogênito é do Senhor, todos deveriam ser oferecidos em sacrifício. Depois, o segundo homem poderia ficar para fazer o seu gado, para produzir carne, para produzir lã, para produzir leite, mas o primeiro é do Senhor, e até o primeiro do homem. Só que ao primeiro do homem, Deus permite o resgate, assim como de alguns animais também, alguns animais que demoram para procriar, Deus permite o resgate. Então, aí ele fala sobre como se deve resgatar os animais, como se deve resgatar as festas. 3 vezes por ano eles deveriam comparecer nas festas, santas celebrações, né? Festa da colheita, tinha a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, né? E eles deveriam passar uma semana sob tenda, para lembrar, era tudo em memória, para lembrar como foi dura a vida quando eles estavam passando pelo deserto, e como o Senhor os sustentou no deserto, como o Senhor os livrou dos perigos. Então, todas as festas que o Senhor ordena ali, é para trazer à memória aquilo que ele havia feito. Então, quando Moisés desceu do monte, olha só, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites, de novo, como na primeira vez. Durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites também. O único jejum de 40 dias e 40 noites que está escrito na Bíblia foi Moisés e Jesus. Eu não lembro de nenhum outro jejum de 40 dias e 40 noites. Depois, outro jejum longo que eu lembro é o jejum de Daniel. Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Olha só, a glória do Senhor, né, foi ali invadindo Moisés, e o rosto, a presença do Senhor, a proximidade de Moisés com o Senhor. Foi coisa linda, hein? É maravilhoso. Fez com que o rosto dele brilhasse. Então, era como se tivesse luz, né? Sabe quando você olha para a pessoa e você não vê, né, o rosto? Dá para pensar, quando a gente está dirigindo à noite, que vem vindo um carro na posição contrária, as luzes estão acesas, você não consegue ver o carro por causa do farol. Então, o rosto de Moisés não era perceptível por causa dessa luz que brilhava no rosto dele. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Assim, até não reconheceram ele, porque ele estava diferente. Ele estava transformado. A presença do Senhor na vida dele o transformou. Então, tanto que eles, assim, nem o reconheceram, ficaram com medo de se aproximar, né? Achou que alguma transformação muito grande havia acontecido ali. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade
que se aproximaram. Então, quando ele chamou, eles reconheceram que era ele mesmo, né? Se aproximaram dele. E ele falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, olha só agora a estratégia de Moisés. Moisés não sabia que o seu rosto estava brilhando. Ficou sabendo que o seu rosto estava brilhando quando desceu. Aí falou com eles e cobriu o seu rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião, na tenda da congregação, para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que Deus lhe dava. E os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então, quando ele entrava na presença de Deus, aquilo se renovava. Né? Durou bastante tempo, então, esse brilho. Só que aí ele saía da presença de Deus, falava com o povo via o seu rosto brilhando, e aí o que ele fazia? Cobria novamente o rosto com o véu até falar com o Senhor. Quanto a isso, eu quero ler um texto que Paulo se refere a isso. Isso não passou batido para Paulo, não. Olha só, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, acho, deixa eu ver. Aqui. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, Moisés cobria a sua face para que o povo não percebesse que aquele brilho ia se esvaindo, para que o povo pensasse que o rosto dele ficava sempre brilhando. Para que o povo, tá vendo? Para que o povo pensasse que aquilo ali era, né, para sempre. Só que não. E eu acho que, a minha opinião, é que Moisés fez errado, porque ele não deixou o povo perceber que, quando ele entrava na presença do Senhor, a glória do Senhor se renovava na sua vida. Conforme ele passava tempo longe, essa glória ia se desvanecendo. E é assim com a gente hoje também. Né? Se a gente está na presença do Senhor, a gente está cheio da presença do Senhor. Né? Se a gente sai, a gente deixa de ter comunhão com o Senhor, essa presença vai se esvaindo. Só um segundo, só um segundo, Mari. Então, a gente é como a brasa, quando a gente tira a brasa da fogueira. A brasa a gente tira da fogueira, ela está acesa, brilhando, incandescente. A gente tira, ela vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Então, é isso, a gente precisa se manter na fogueira santa de Deus, na presença de Deus, para que a gente permaneça com o brilho do Senhor nas nossas vidas. Fale, Mari. Então, você leu 2 Coríntios 13, né? Não, agora, 3:13, capítulo 3. 3:13, isso, desculpa, 3:13. Aí, o 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E se por Cristo abolido, ele está se referindo ao véu, ao Antigo Testamento. Olha a interpretação de texto aí. Os sentidos do povo foram endurecidos. Olha só, eles não, o sentido deles, né? Eles não viram, eles não perceberam.
né? E aí ele fala, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar. Então, é como se aquilo ficou lá, e eles ainda estavam esperando, ó, esperando que a mesma coisa acontecesse. E aí ele vem, o qual foi por Cristo abolido. Não é mais daquela forma. Hoje, a presença não é para esvair, é para a gente estar cheio da presença o tempo todo, né? Porque, e é para a gente tem que saber que essa presença vai se esvair se a gente sair da presença de Deus. Vai se esvair, vai se acabar, né? A gente precisa estar em comunhão para que aconteça. E quando ele fala também de Cristo, né? Aquilo, então vamos ler o capítulo para a gente entender o que ele está falando. Se o ministério da condenação foi glorioso, e aí ele está falando da lei. Ele está falando da lei. Paulo, na carta aos Coríntios, no versículo 9, no mesmo capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aí ele está falando da nova aliança. Ele está falando do Velho Testamento, da velha aliança e da nova aliança. Se o antigo já foi maravilhoso, ele fala, muito mais será a nova aliança, muito mais será o que Cristo fez, o que Cristo prometeu, o que Cristo cumpriu. Por quê? Então, aqui ele está falando que o Antigo Testamento é sombra. Sombra, sempre. Então, por isso que aqui ele está falando assim, que Cristo, o qual foi por Cristo abolido. Então, Cristo cumpriu, né? Ele cumpriu e aí deixou de ter porque era só para conduzir até Cristo. Então, ele deixou de ter a função dele se tornou obsoleta, né? Uhum. O Velho Testamento, as leis estão lá para conduzir o povo até Cristo. As leis, né? O povo tinha que viver pelas leis. Agora, as leis vão estar inscritas no coração. Né? E quando ele. Vamos terminar aqui, então, esse pedacinho, só para a gente chegar lá. Porque também o ministério de Cristo será muito mais glorioso, né? Porque também o que foi glorificado, nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Então, aquele lá foi transitório. E aquilo que acontecia com Moisés era transitório, né? Hoje, antes, o Espírito vinha sobre o homem, usava o homem e voltava. Hoje, o Espírito faz morada no crente. Nós somos templo do Espírito Santo, né? Deus habita em nós. Jesus veio ser o Deus conosco, e a partir dele, Deus está conosco e Deus está em nós, né? O Espírito está em nós. Então, é Deus em nós. E isso é muito mais excelente do que aquilo que estava no passado. Antes, no passado, era Deus vinha e voltava. Jesus veio, foi o Deus conosco aqui, enquanto ele estava com a gente, e agora é o Espírito em nós, é Deus em nós. Aqui. Então, porque o que era transitório foi para a glória, muito mais, porque se o que era transitório foi para a glória, né, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, Paulo aí, ó, eu tenho essa esperança, eu tenho essa certeza, e eu ouso falar. E não somos, aí ele vem, né? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem. Então, nós não somos como Moisés, né? Porque a glória era transitória, e ele cobria o rosto para que os filhos de Israel não vissem. E ele deveria deixar que os filhos de Israel percebessem que não era sempre. Tipo assim, ele enganou os filhos. A gente vê muitas coisas que a gente não concorda, né? Mas também a gente... por que ele fez aquilo? Né? Para que o povo também tivesse respeito.
Porque você imagina aquele povo, aquela turba que era aquilo ali, e aquele povo se revoltando. Então, Moisés tinha que ter a presença de Deus. O povo tinha que ter temor. Porque se o povo não tivesse temor, eles iriam arrebentar com Moisés. Quando eles tinham alguma necessidade, você não pensa que eles vinham falar com delicadeza com Moisés, não. Nós estamos com falta disso. Não, eles vinham em turba. Eles vinham para arrebentar mesmo. E também a Bíblia não esconde o erro, né? Não. A Bíblia não esconde, a Bíblia fala, senão A Bíblia... não seria verdade, né? E isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque a gente mostra que Deus não escolhia pessoas perfeitas, né? E hoje também, né? Deus quer pessoas que têm o coração voltado para Ele. Né? Moisés não era perfeito, Davi não era perfeito, Salomão não era perfeito, Abraão não era perfeito, Isaac e Jacó. Então, Deus não escolheu pessoas perfeitas. A Bíblia não esconde os erros, os pecados dessas pessoas, né? Mas mostra que essas pessoas, elas se arrependiam, elas tinham o coração voltado para Deus, elas tinham compromisso com Deus. Erraram? Erraram. Mas foram para o céu, por causa do compromisso que elas tinham com Deus. É importante a gente não permanecer no erro, né? Como a gente vê, Davi, quando foi confrontado, né, que parecia que a mente estava cauterizada, né? Ele não percebeu o que ele tinha feito. Aí quando o profeta fala para ele, aí parece que ele cai em si. Aí ele cai em si, aí ele se arrepende, pede perdão para Deus, né? E por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Exatamente, porque quando ele se percebe no erro, no pecado, ele se arrepende e ele se volta para Deus. Ele fala, né? Enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu reconheci, quando a gente reconhece e é perdoado, aí você sente leveza, né? Vida nova. Vamos Davi, lá. ele se arrependia mesmo, né? Não era um remorso, era arrependimento. E o interessante é o que eu falo. Eu sempre digo que quando a pessoa se arrepende, ela não cai no mesmo erro. Ela pode cometer outro tipo de pecado, mas aquele pecado ela não cai mais, porque aquilo lá ela se arrependeu. E quando ela se arrependeu, aquilo fez mal para ela, né? Estar naquele pecado fez mal. E aí quando ela se arrepende, ela tem a libertação daquele mal. Elas têm vergonha daquilo, né? Ela não vai mais cair no mesmo pecado. Pode cair em outros, né? Se não vigiar, cai em outros. Mas no mesmo pecado não cai. Porque houve arrependimento. Então, vamos para o capítulo 35. Então, no versículo 35 do 34, diz: os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então, Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. E é interessante porque, se Paulo não fala aqui para mim que Moisés cobriu o rosto para o povo não ver que aquilo que era transitório se esvaía, eu não teria percebido não, viu? Para mim, ele cobriu o rosto, porque, sei lá, ele pegou o costume de cobrir, eu não teria percebido se Paulo não tivesse falado, que era para esconder do povo, que ele não ficava sempre com o rosto dele brilhando, que aquilo ia enfraquecendo e esvaindo, até que ele voltasse de novo à presença de Deus. Mas isso me ensinou que para a gente manifestar a glória de Deus, a gente tem que estar na presença dele. Né? Se a gente não estiver na presença dele, não vamos manifestar a sua glória. Agora, o capítulo 35. E deixa eu ver aqui, porque eu ainda estou nesse slide
do primeiro slide da lição. Aqui. As principais festas, né, a gente passou, são 3 principais festas, ó. A festa da Páscoa, dos pães ázimos, né? A festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, e a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos também era no final da colheita, quando eles iam morar nas cabanas, morar nas tendas, né? Aqui. Então, do capítulo 35, ele vai colocar em prática aquilo que Deus mostrou para ele enquanto ele estava no monte, né? Deus deu a ordem para eles construírem o tabernáculo, para eles fazerem os utensílios e os móveis do tabernáculo, para eles fazerem as roupas dos sacerdotes. Deus dá orientações para eles sobre o sábado, né? No versículo 2, vocês têm 6 dias da semana para fazer o trabalho habitual. A gente já conversou sobre isso. Ele está dizendo aqui, vocês têm 6 dias da semana para fazer o trabalho habitual, mas ao 7º dia será um sábado de descanso. Ao 7º dia será o 7º de descanso. A gente tem que lembrar que o povo trabalhava todos os dias, né? Porque era escravo no Egito. Agora que o povo ia entrar na sua terra prometida, Deus está falando para eles que é para eles descansarem um dia, não é para eles ficarem ricos de uma hora para outra, era para eles passarem um tempo com a família, era para eles terem um tempo para estar com o Senhor também. Era para descansar, trabalha 6 e descansa 1. Como a gente já falou também... Você disse assim, que já falou sobre isso, mas também precisa falar sempre, porque o tanto que as pessoas tentam mudar tudo isso... Porque se você quiser viver pela lei, você vai ter que cumprir a lei, cumprir toda a lei, porque se você tirar um tio da lei, então você já caiu em toda ela. Né? Você quer viver a lei como judeu? Eu sempre digo que o Antigo Testamento era a constituição daquele povo. O nosso país tem uma constituição. A gente tem que seguir a constituição do nosso país para a gente viver bem aqui nesse espaço do mundo, no espaço da terra. Os israelitas que hoje vivem lá têm que cumprir a constituição do Estado de Israel. A lei, aqui, o Antigo Testamento, as leis eram a constituição deles, eles tinham que viver por ela. E agora, se a gente quiser viver por isso, né, porque como a gente disse aqui agora há pouco, a lei serviu como aio até Cristo. Né? Chegou Cristo, cumpriu a lei, ela perdeu o objetivo. Ela está aqui, nós temos os princípios da lei, mas nós não vamos viver a lei. Nós não vamos fazer as festas que eles eram ordenados a fazer. Né? Nós não vamos ter o ano sabático que eles tinham uma obrigação de ter. Né? Nós não vamos ter os 50 anos, né, que é as 49, 7 vezes 7 semanas, 70 vezes 7 semanas, não lembro agora qual que é a conta, mas a cada 50 anos tinha que ter o ano do jubileu, né? Nós não serve para nós. Se é para a gente viver, vamos guardar o sábado, então vamos trabalhar 6 dias, a gente não vai trabalhar até sexta e descansar sábado e domingo, não. Porque tem gente querendo não trabalhar o sábado, não fazer nada no sábado, mas se você falar, então você vai ter que trabalhar domingo, vê se essa pessoa vai querer. Não quer. Então, não vem com essa, não, tá? Se você quiser cumprir a lei, você vai cumprir a lei. Mas tem que lembrar que se pecar em qualquer item da lei, já pecou em tudo. Né? Então, tem uma passagem bíblica aí que Jesus fala que da lei ele não vai mudar nenhum tio, né? Isso, ele não mudou, ele cumpriu. Então, então, é tal negócio, né? Você tropeçar em um... Lá no Antigo Testamento está escrito assim também, ó. Só ele cumpriu a lei. Só ele. Ninguém conseguiu cumprir. Ninguém.
né? Aí, quando vem lá no Novo Testamento, que os apóstolos, lá no primeiro concílio de Jerusalém, que Paulo está pregando o evangelho, e os judaizantes, aquelas pessoas que achavam que, você pode se converter, você pode aceitar que Jesus é, mas você tem que cumprir a lei, são os judaizantes, né? Então, os judaizantes seguiam o apóstolo Paulo para falar, não, você tem que cumprir a lei também. Você pode aceitar Jesus, mas sem cumprir a lei. Aí houve a necessidade do primeiro concílio. Paulo levou essa situação lá e falou: olha, as pessoas estão se convertendo, estão aceitando Jesus, estão sendo batizados com o Espírito Santo. Mas eu tenho aqui essa questão. Tem umas pessoas que estão dizendo, seguindo após mim, dizendo que tem que seguir a lei, tem que fazer a cirurgia do prepúcio, como é que é? Circuncisão, tem que fazer a circuncisão. Aí o que é que o Tiago toma a posição lá no primeiro concílio e fala? Ele fala, gente, se nem a gente conseguiu cumprir a lei, por que a gente vai colocar essa imposição sobre eles? Né? Que eles nem são judeus. Então, não. Então, essa lei já foi abolida. Sim, ele fala, simplesmente se abstenham de comer carne sacrificada. Né? Sim, adoração aos ídolos. Se abstenham. Então, aí, lá no Concílio de Jerusalém, ele dá algumas orientações, mas ele fala, não, chega de cumprir a lei, nem nós conseguimos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quando Paulo fala, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei por nós. Glória a Deus. Então, quer cumprir a lei? Cumpre, mas cumpre inteirinha. Mas tem um versículo também que está escrito assim, o meu justo viverá pela fé. É pela fé no Salvador. É pela fé naquilo que ele propiciou por nós. E quando ele morreu lá na cruz, e ele disse, está consumado, teletestai, é teletestai. Não tem mais nada que possamos fazer. Está consumado. Acabou. Ele cumpriu a lei por nós. E a gente vive pela fé no Filho de Deus. Pronto, chega, acabou. Então, ele vem aqui no versículo, nos versículos de Êxodo 35, dar orientações sobre as festas, sobre o sábado, sobre a construção do tabernáculo, das roupas dos sacerdotes, dos perfumes e dos incensos que devem ser feitos no culto deles, né, no culto judaico. Aí no versículo 10, ele diz, todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. E o Senhor disse que ele tinha capacitado algumas pessoas para trabalharem com o ouro, para fazer obras finas, né? Porque o tabernáculo ali, o culto que eles faziam era uma coisa muito bonita, organizada e chocante, né? Quando o Moisés vai falar com o faraó para deixar o povo ir sacrificar no deserto, e o faraó falou, não, sacrifica aqui mesmo. Ele falou, não, se o seu povo vê a gente fazendo o nosso culto, eles vão querer apedrejar a gente, porque é uma coisa, né, sangrenta. Deixa eu ver, todo capítulo 35 é sobre orientação. 5 horas. Então, vamos parar aqui no capítulo 35, que ele está fazendo orientação. Olha só, aqui no versículo 30. Então, Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu ele com o Espírito de Deus, e lhe deu grande sabedoria, olha o dom, gente, olha o dom, e habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo.
Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas. Então, é esse dom artístico aí que Deus deu para esse rapaz, para ele fazer. E tanto a Bezalel como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, não era uma coisa específica. Esse foi da tribo de Judá, mas tinha o da tribo de Dan também. Então, Deus escolheu algumas pessoas para colocar elas para trabalhar com isso e ensinar outros a trabalharem para agora fazer. Agora, Moisés desceu do monte com as tábuas, com as orientações do Senhor, agora é trabalhar para a construção desse tabernáculo, para que eles comecem com o culto. Porque eles não tinham, até esse momento, gente, eles não tinham culto a Deus. Até esse momento, eles simplesmente sacrificavam, ofereciam o holocausto em cima de uma pedra, né? Em cima de um altar feito com pedras não lavradas, pedras brutas, né? Então, até esse momento era assim. Agora eles estão entrando na terra e eles vão ter que ter a lei que Deus está dando para ele aqui agora, a lei, e o culto. O que a pessoa precisa para ser uma nação, né? Precisa de ter a Constituição, o lugar deles, que Deus estava providenciando, e o Deus para eles adorarem. Então, esse povo já estava entrando na terra com tudo o que eles precisavam. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai para o capítulo 36. Obrigada. Deus abençoe vocês. Desliga, senão vai ouvir sua barulho. Deixa eu Desliga a gravação. Estou desligando.